Olá, meus queridos! Queria falar com vocês hoje sobre o espírito fechado. É um dos maiores destruidores de famílias. Você sabe que os níveis mais profundos dos nossos relacionamentos é no nível do espírito e não no nível da alma. Tudo que é no nível da alma, os relacionamentos, eles são mais superficiais e tendem a terminar muito rápido. Mas o espírito é aquela faculdade nossa, é aquele lugar da nossa existência, da nossa faculdade humana em que as coisas mais profundas acontecem ali. É por isso que Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Por quê? Porque é nesse nível que se adora profundamente, né? No nível da alma é uma coisa que passa, é uma coisa que não tem muita profundidade nem consistência. E a criança ou a pessoa, quando fica com o espírito fechado, ela tem umas tendências difíceis, ela resiste. Quando você pede, por exemplo, uma criança para fazer alguma coisa e ela resiste ou ela começa a discutir, criança, adolescente, criança nem tanto, criança um pouco menos, mas o adolescente, né? Ser do contra, recusando o tempo todo, recusa, aquela pessoa que se recusa a gostar de qualquer coisa, aquela pessoa que reclama de tudo. Normalmente essa pessoa, ela está com o espírito fechado. E principalmente quando você tenta dialogar e a pessoa se recolhe, não quer falar, isso pode ser dependendo de como está a relação de vocês aí em casa, na família, isso pode ser um sinal de um espírito fechado, né? E muitas vezes uma criança ou uma adolescente, um filho seu que está com o espírito fechado, ele tem uma tendência de escolher amigos e companhias que são opostas àquilo que você quer, àquilo que você gosta ou àquilo que você acredita. Isso é um sinal assim muito claro. O abuso também de álcool, de drogas, muitas vezes ele começa por a pessoa estar com esse espírito fechado. Então, quando ele se abre ou quando ele entra no caminho das drogas ou de qualquer tipo de vício, normalmente é uma sinalização de um coração, uma mente, um espírito que está fechado, que não deu abertura ou não está compreendendo, né? Então, a principal causa de um coração fechado, um comportamento dos jovens é serem promíscuos na área da sexualidade. A sexualidade do jovem, principalmente aquele que aprendeu os princípios e valores da palavra de Deus, ela é tranquila, né? Ela é uma coisa que tem hora e momento certo para começar, né? Não adiantando a hora e o tempo para a sexualidade. Mas quando você vê um jovem caindo na promiscuidade, muitas vezes isso pode estar acontecendo por conta disso, né? E isso acontece também, por exemplo, no casamento, sabe? Quando o marido ou a esposa fazem piadas, né? Que o outro não gosta. E aí a pessoa que recebeu a piada retruca, né? Aí quando retruca, ele ou ela diz assim, foi por brincadeira. Pais que fazem piadas ou fazem colocações para os filhos que sabem que os filhos não gostam. Isso também provoca nos filhos, né, aquela desconfiança, provoca o medo, provoca o medo de contar as coisas para os pais, principalmente o adolescente, sabe? O adolescente, ele não gosta de ser exposto. Tem coisa que, por exemplo, ele fala com você como mãe e como pai, mas quando você comenta aquilo na presença de terceiro ou de alguém que não é do convívio mais íntimo, eles se sentem muito irritados, se sentem muito invadidos e se sentem muito injustiçados por causa do seu comentário. Então isso fecha o espírito da criança e do adolescente. Então preste atenção nos comentários, naquilo que você fala, não é? Tem mãe, tem pai ou até cônjuge mesmo que acha que vai corrigir o outro com espetadas, com palavras assim
né, que toca às vezes na ferida do outro, isso não cura, isso não corrige, isso não muda ninguém. Nós só mudamos, ou os nossos filhos mudam, quando eles adquirem em nós confiança de que pode falar, de que pode expressar e que nós não vamos expô-los. É isso que faz com que nossos filhos confiem na gente. E a desconfiança, ela cresceu como? De que forma ou por que é que o teu filho não confia em você? Responder essa pergunta é muito importante para que você possa ajudá-lo nesse momento, certo? Porque às vezes a criança vai crescendo, nós vamos pensando que talvez ela não está percebendo as coisas ou não está percebendo a forma como está sendo tratada. E elas percebem, não é porque são crianças que não percebem, percebe sim. Então, às vezes a desconfiança e o guardar segredo ou fechar o espírito depois de uma certa idade tem a raiz nisso aí, na forma como determinados pais ou cuidadores ou até mesmo mentores, né, agiram com aquela criança quando ela estava no desenvolvimento da personalidade, que vai aí do um aninho, vai desde o feto, né, porque a criança hoje nós sabemos que ela tem sensações mesmo quando a mãe está grávida. Vai desde da gestação até o 7º ano de vida, o 8º ano de vida, é quando a criança está apreendendo, tendo a apreensão de valores, de princípio de certo e errado, de princípios hierárquicos. Então vem daí, vem muitas vezes dessa fase em que a criança, quando, por exemplo, você marca com seu filho pequeno, 3, 4 aninhos, que amanhã nós vamos fazer determinada atividade e você não cumpre com seu filho aquela atividade, no mínimo você deve para ele uma explicação por que é que você não cumpriu. Às vezes há imprevistos, às vezes seria uma atividade ao ar livre e está uma chuva torrencial, então muda-se o plano, né? Essas explicações, elas curam, elas fazem com que a criança entenda o seu comportamento. Mas o pai, a mãe, que promete e não cumpre com seu filho, ainda criança, ela está, de uma forma que ela não percebe, desenvolvendo nele uma consciência de que a sua palavra tanto faz, que você pode falar e pode não cumprir. Então, quando você fizer também uma promessa, por exemplo, de um castigo ou de tirar algo desse filho, ele também pode caminhar na mesma vibe achando que tanto faz, aquilo pode ser cumprido como não pode. E é aí que entra o desrespeito, é aí que entra a criança começar a burlar suas leis, suas normas, seus limites. Porque a criança que é treinada desde pequena, não rompa esse limite, ou você não vai fazer porque não pode, explica porque não pode, se tem idade de explicar, né? A criança cresce saudável, ela tem lá as peraltices dela, tem os erros dela, chega a fase às vezes de mentir uma ou outra pra gente, isso tudo eu passei com os meus filhos, mas depois ele entra num período de equilíbrio, porque ela sabe como você é previsível, como é o seu comportamento e quais são os valores que você acredita. Então, não feche o espírito do seu filho. Um espírito fechado, ele advém de críticas, ele vem de piadas de mau gosto, ele vem por você não valorizar a dor ou o sofrimento. Não é aquela coisa de exagerar, porque cada um conhece o seu filho, o filho que tem, né? Tem um que se machuca, sai rindo ou sai fazendo uma caretinha e tá bom. Tem outro que chora horrores. Isso depende muito do temperamento de cada criança. Então você conhece o seu filho, mas conhecendo, saiba que um espírito se fecha porque normalmente nós, os pais, é que proporcionamos isso, é que não tivemos o comportamento adequado com eles. A verdade, é tão incrível a verdade, né? A verdade, ela prevalece em qualquer área, ela prevalece em qualquer idade e ela prevalece para qualquer problema. Por isso que Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Primeiro, a verdade é Cristo, né? E depois, quem tem Cristo procura viver uma vida de verdade em todos os sentidos. Isso faz com que nossos filhos cresçam de forma equilibrada e saudável. Querido, compartilhe esse vídeo, curta, comente aí, tá?
Deus te abençoe, que você tenha sempre a sabedoria do alto para você criar o seu filho com o coração aberto, com o espírito aberto, onde você possa ir, aonde a sua palavra possa penetrar e ele possa fazer uma devolução também saudável. Deus te abençoe.